Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Salmo 23, 4. Nós vamos então, se preparem aí, nós vamos entrar num comentário científico, um comentário do momento, onde já estou preparando o tweetcast aqui, quem quiser entrar e já tiver cadastrado vai receber o convite aí, onde nós falamos e comentamos sobre a vida de uma pessoa de meia idade nesse tempo que estamos vivendo. Uma pessoa que está na sociedade colocada, vivendo o tempo presente, e essa condição é de uma grande maioria, em torno de 50% das pessoas estão nestas condições. Então nós vamos fazer esse comentário, uma pequena explanação sobre esse momento em que essa pessoa se encontra. Muitas pessoas, isso não são regras sem exceção, se encontram desta forma. Mas antes, vamos ler um texto no Salmo 32, versículos 7, 8, 9 e 10. Salmo 32, versículos 7, 8, 9 e 10. Tu és, ó meu Deus, abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o nosso Deus, no caminho que você deve seguir. Eu o acolherei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Ficam esses versículos para a entrada do nosso comentário. As pessoas com 35, 40 anos, de 30 a 40 anos, de 30 a 50 anos, estão numa situação de meia idade, estão numa passagem de vida social que as fazem participar da grande maioria do povo, da sociedade, do trabalho. Famílias, pais, irmãos, amigos, grupos, esta pessoa está em atividade. E as condições que essa pessoa se encontra, as condições espirituais são adequadas, econômicas, a saúde, a nutrição principalmente, as oportunidades, como é que estão, como se encontram essas oportunidades. A humanidade é unânime. Nós temos um alicerce que a Escritura fala, dá o símbolo de uma rocha. Nós temos que ter uma base, nós temos que ter um fundamento para viver. E a igreja também é um desses fundamentos nos tempos que nós estamos vivendo. Mas estamos falando sobre o processo de vida atual, sobre o tempo que este vivente, que esta pessoa está passando. Será que ela já passou pela justificação, onde ela se torna justa, onde as suas faculdades mentais começam a ser abertas? Será que ela já entrou na santificação, que é quando esta pessoa já passou pelo batismo, já passou pelo convívio com a igreja, de repente até já está participando das obras da igreja, ajudando, auxiliando? Esse processo de santificação começa a acontecer e a pessoa chega ao batismo no Espírito Santo, onde ela recebe o selo, já falei aqui nos programas, de propriedade divina.
nós temos, os seres humanos da nossa época, todos têm o lóbulo frontal, ou seja, o consciente emocional, que uns chamam de QI também. Esse consciente emocional, ele funciona por transmissão elétrica. Hormônios, enzimas são transmissores dessa energia e causam à pessoa a razão. Mas para que isso aconteça, precisa de uma oxigenação, oxigênio, precisa de circulação e de nutrição adequada. Se a pessoa não estiver sendo alimentado, bebendo uma água adequada, uma alimentação adequada, complexos vitamínicos, exercitando o seu corpo, ela passa a perder qualidade de vida, perder essa circulação, e certos elementos, como vou falar mais adiante, o cromo, começa a ser eliminado. E a pessoa passa a viver, como diz aquela música, há 10 mil anos atrás, como um ser primitivo, como um ser violento, inadequado socialmente, egoísta, que batalha pelo seu pão e não quer saber do resto. Sexualmente como um animal, sem compromisso ou responsabilidade, não quer saber de nada. Por quê? Porque o QI, o QE, que é o consciente emocional, a inteligência emocional, não estão funcionando. A pessoa regrediu. Todo aquele processo de desenvolvimento do cérebro que aconteceu da era primitiva até agora está anulado pela falta de qualidade de vida, pela falta de uma nutrição adequada. As partes, oportunidades que essa pessoa convive não são reconhecidas e avaliadas. Esta pessoa perde a razão. A falsidade, a hipocrisia, as mentiras, o roubo, a traição, isso são coisas do momento. Todo mundo sabe disso, que isso acontece em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja. Planos ilícitos, vida fora da lei, longe da razão. Por quê? Por falta de uma situação, por uma qualidade de vida, por falta de uma nutrição e por falta de informação. Aí entra a igreja, aí entra os teólogos, os pastores, aí entram os colégios que não estão com uma qualidade adequada, aí entram as faculdades e os poderes governamentais. O social perde qualidade, a pessoa perde qualidade também, porque ela depende, nós somos dependentes. A humanidade, como citei lá no princípio, a humanidade é unânime. Quando uma pessoa começa a denegrir, a desqualificar a sua vida, a sua atitude, as suas emoções, não dá valor para a vida, a humanidade toda começa a cair junto com ela, porque nós somos uma coisa só. Alvin descreveu, o grande sábio Alvin, descreveu como período civilizatório caracterizado pelo egocentrismo, antidemocrático. Não é o momento que nós estamos vivendo? Não é o momento que o homem de 30, 35, 40, 50 anos está vivendo? Neste momento em nosso país? O imediatismo, materialismo econocêntrico, que sacrificam o conforto físico, o emocional e o social de todos pelo individual. As pessoas só pensam em si mesmas, como já diz o ditado popular, olham só para o seu próprio umbigo. A medicina nos fala sobre o hipofrontalismo.
ou melhor dizendo, hipofrontalidade. Pessoas que fazem dietas erradas de açúcar e perdem cromo, como falei antes, pela urina. E passam a ser impedidos de produzir as principais substâncias necessárias à inteligência emocional, ao seu QI, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que faz o bem-estar da inteligência emocional. Elas transmitem a energia do cérebro para lá e para cá, comunicam e fazem o abastecimento das células. Através dos meios de comunicação acontece a irrigação, acontece a alimentação cerebral. E aí o que acontece? Com essas faltas, a pessoa perde a empatia, perde a capacidade de lazer por falta de serotonina. É hipofrontalidade. Vejam bem, o cérebro, a parte frontal do cérebro não está alimentada, não tem as enzimas, os minerais, as vitaminas necessárias. Cálculos, o interesse afetivo é deixado de lado, o social, o profissional, por falta de noradrenalina. A dopamina, por exemplo, a pessoa não consegue iniciar um processo de desenvolvimento, um trabalho, um estudo, ela não persevera, ela não tem domínio sobre si por falta dessas enzimas, da dopamina neste caso. O bem-estar do ser humano é um trabalho de equipe. Há necessidade da sociedade oferecer nos mercados hoje uma nutrição adequada. Há necessidade das faculdades, dos médicos capacitarem as pessoas, os meios de comunicação, o que já está acontecendo em certas redes de televisão, para que essas pessoas venham a ter uma vida com qualidade e não voltem para trás, há 10 mil anos atrás, e se virem para a violência, a sexualidade depravada e muitas outras coisas, como o furto, a mentira, a hipocrisia e a falsidade. Então, a pessoa não pode perder a razão por falta de formação necessária para o cérebro, pois o cérebro é que comanda o indivíduo, e não pode sofrer por falta de nutrição. Ela precisa de oxigênios, enzimas, nutrientes, vitaminas e uma irrigação adequada no seu lóbulo frontal. É esse o comentário que deixo para vocês hoje. Se cuidem a dieta de vocês, que seja balanceada, tome uma água de qualidade e evite o estresse químico, o estresse físico, porque ele pode levar a uma neurose, pode levar a uma psicose, essa neurose vai se alterando e pode levar a um câncer, pode levar a inúmeras doenças, como por exemplo a diabetes cerebral e a diabetes tipo 1 e a tipo 2, as duas. Que Deus abençoe vocês, que vocês consigam informação e alimentação para ter uma vida saudável, que sejam felizes e que frequentem sempre a igreja, pois ali o único poder que pode alterar, que pode conduzir e resolver certos problemas que escapam do nosso conhecimento é o nosso Deus. Procurem o nosso Deus, que Deus abençoe a todos. Eu encerro aqui o Tweetcast Online. E